Revelada a incrível jornada de uma avó, sofrimento, vingança e transformação tocante em 30 anos. Dona Elvira, com suas 68 primaveras, carregava no rosto um mapa de histórias. Cada ruga ali desenhada era um testemunho de amor, dor e resiliência. Era fácil se perder em seus olhos profundos, onde brilhos de sabedoria se misturavam com a dor da saudade de seu amado, levado por um acidente trágico numa festa junina. O coração pulsante de São Sebastião do Sul, sua mercearia, era onde ela se reerguia a cada amanhecer, vendendo mais do que produtos. Oferecia apoio, conselhos e um sorriso desconhecido pelas elites que a olhavam de canto, como se o seu trabalho fosse apenas vender pão. Entre os produtos expostos, Dona Elvira escutava as conversas de políticos e vizinhos, ria das travessuras das crianças, e com o cheiro do pão fresco assando, tentava esquecer a carga pesada das dívidas e da solidão. Mas aqueles olhares de desprezo a feriam, como se a classe alta tivesse o poder de apagar sua história de força e sacrifício. Havia dias em que a tensão no peito a fazia questionar quem ela realmente era. A pressão em seu coração aumentava toda vez que via sua filha, Mariana. A jovem, talentosa e cheia de sonhos, desejava voar para além das fronteiras da pequena cidade. A luta interna de Mariana, entre sair e ficar, fazia Dona Elvira perder o sono à noite. E assim, conforme a cidade sufocava sob promessas vazias, um dia, uma chama de coragem acendeu-se dentro de Dona Elvira. Não podia mais ser a vendedora invisível. Organizou uma reunião na Praça Central, convidando todos da comunidade a falarem. Era uma oportunidade de se levantar, uma chance de conquistar o que era seu por direito, respeito e reconhecimento. Chegou a hora de ser ouvida. Não sou só uma vendedora, sou o coração da nossa história, exclamou ela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clima na praça estava eletrizante. As vozes se levantavam, e os olhares se voltavam para Dona Elvira, que sentiu o coração pulsar mais forte. Quando viu Mariana hesitar, com lágrimas nos olhos, o peso da escolha pairava entre elas. Dona Elvira sabia que o sonho da filha estava em conflito com o amor à família, e isso a fazia se sentir dividida. A atmosfera estava carregada, e, ao se preparar para compartilhar sua história, era como se todo seu ser estivesse prestes a explodir em emoção. A pergunta ecoava em seu coração. Conseguiriam juntas, mãe e filha, encontrar um caminho que unisse aspirações e a força da família? O que viria a seguir seria um campo de batalha emocional, onde os laços mais profundos seriam testados e a verdadeira força de Dona Elvira revelada. Dona Elvira respirou fundo. O ar estava carregado de expectativa, como se toda a cidade estivesse segurando a respiração junto com ela. Com um gesto sutil, ela pediu silêncio e começou a contar a história que moldou sua vida, a história que a tornará quem era. Gente, eu não sou só a Dona Elvira da mercearia. Eu sou a mulher que ficou ao lado do meu amor em dias difíceis. A mulher que lutou para colocar comida na mesa e dar aos meus filhos um futuro. Enquanto falava, sua voz se tornava mais firme, revelando a pessoa forte que sempre fora, mas que a dor e o desprezo das elites tentavam apagar. Mariana observava sua mãe, sentindo um nó se formar na garganta. Era uma mistura de orgulho e tristeza. Ela sabia que aquele momento era importante não apenas para Dona Elvira, mas para toda a comunidade. Ali, na praça, cada palavra também reverberava nas vidas de quem as ouvia. Eu perdi o meu marido, mas não perdi a esperança. Quando você perde alguém, a primeira coisa que você faz é se perguntar: por quê? O luto só traz perguntas, mas a força vem das respostas que você cria para si mesma. O olhar profundo de Dona Elvira capturava a atenção de cada pessoa, e, naquele instante, a praça estava cheia de respeito. As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana, e ela notou que muitos na plateia também se deixavam levar pelo sentimento. A dor coletiva tornava-se um espelho da própria trajetória de vida, um caminho de sacrifícios, sonhos e renascimentos. Quando eu olhei nos olhos de minha filha e percebi suas inseguranças, eu vi o meu próprio reflexo. Eu não a culpo, mas eu a encorajo. Mariana, se você deseja voar, então vá. Mas saiba que aqui, na nossa pequena cidade, sempre terá uma asa pronta para te acolher. As palavras ecoaram como um mantra de amor e apoio.
A multidão foi tomada por murmúrios de emoção. Algumas mães seguravam seus filhos, e pais trocavam olhares cúmplices, já sabendo que o que Dona Elvira compartilhava ali era mais que uma história pessoal, era um chamado à ação. Em meio àquele mar de sentimentos, Dona Elvira percebeu que não era apenas uma luta por respeito, mas uma luta por dignidade, um reconhecimento coletivo do que cada um havia enfrentado em suas vidas. O olhar dela encontrou Mariana, e um sorriso de cumplicidade se trocou entre as duas, iluminando a alma de ambas. Mas, de repente, uma voz conhecida se destacou da multidão. Era a dona da loja concorrente, uma figura que sempre havia menosprezado Dona Elvira. E você acha que vamos aceitar esse tipo de discurso, Elvira? Ninguém quer ouvir sobre o que você considera importante. São só palavras. A hostilidade fez o coração de Mariana disparar, e um silêncio pesado caiu sobre a praça. A queimação da tensão era palpável. O que Dona Elvira faria agora? Estaria pronta para enfrentar não apenas a indiferença, mas o desprezo direto? O olhar firme dela se fixou na antagonista, e seus olhos brilharam com uma determinação que ninguém poderia ignorar. Se é a verdade que você teme, então que assim seja. Estou aqui para mudar isso. Para mostrar que não somos invisíveis. A força em sua voz surpreendeu a todos. Mariana segurou a mão da mãe, sentindo um turbilhão de emoções, e percebeu que não importava onde a vida levasse, elas sempre estariam juntas nessa batalha. E, enquanto a multidão reagia, Dona Elvira levantou o braço, desafiando as vozes de desprezo e provando que a força de uma mãe e de uma filha poderia transcender qualquer obstáculo. Mas a pergunta pairava no ar. Aquela força seria suficiente para enfrentar o sistema que tentava silenciá-los? A luta estava apenas começando. Dona Elvira sentiu o peso das palavras flutuando na praça, como se estivesse deslizando sobre uma onda de emoções de todos que a cercavam. A presença de sua adversária aumentava a tensão, mas, ao mesmo tempo, incendiava seu espírito. A multidão estava dividida, alguns sussurravam preocupações, mas muitos apoiavam Dona Elvira, gritando palavras de encorajamento. Bora, Elvira, alguém gritou do fundo. É isso aí, não desista. Aquelas palavras eram como combustível para Dona Elvira. Ela olhou ao redor e viu os rostos tanto condenatórios quanto solidários. Então, com uma coragem que decididamente renascia, continuou: este não é um discurso só meu. É nosso. Cada um de nós tem uma história para contar. Cada um de nós tem uma luta para vencer. As palmas começaram a surgir esparsas, mas logo aplaudiram unidas. Mariana sentiu um calor no peito e um orgulho imenso da mãe. Era como se o passado, cheio de dor e desafios, concordasse em se unir ao presente, proporcionando força. Mas as investidas da rival não paravam. Você realmente acha que é bem-vinda aqui, Elvira? Ninguém se importa com você ou suas histórias. A voz ácida ressoou pela praça, tentando quebrar o ânimo crescente. Dona Elvira respirou fundo, e seu olhar solidário se fixou em Mariana. Cada raiva da rival é um eco da própria fraqueza. Essa cidade é feita de força e dignidade. Não consigo mudar sua visão, mas posso mostrar que ser invisível não é uma opção. O aplauso se intensificou, e a multidão começou a gritar palavras de apoio, um clamor que reverberava em uníssono. Mariana enxugou as lágrimas que escorriam pelo rosto, sentindo-se inspirada enquanto Dona Elvira prosseguia. Quando meu marido se foi, não foi só uma perda, foi o início de uma batalha. E aqui estamos, lutando por nossos direitos e por aqueles que nos vieram antes. A emoção era palpável, ali, naquela praça, todos percebiam que Dona Elvira não falava apenas por ela e sua filha. Falar com firmeza, com o peito estufado e os olhos brilhantes, havia se tornado um ato diante da cidade, uma declaração de resistência. Mas nem todos estavam convencidos. Da mesma forma que crescia o apoio, a rival permanecia firme. Palavras não pagam contas, Elvira. Me mostre o que você fará de verdade. Aquela interjeição fazia a concentração tremular. A multidão murmurou, e Mariana teve a sensação de um abismo se abrindo sob seus pés. A dúvida se infiltrou. Ter apenas palavras seria o bastante? Dona Elvira, percebendo a inquietação no olhar da filha, fez uma pausa. A verdade é que precisamos unir as vozes e as forças. Mais que um discurso, precisamos de ação. Nesse momento, Mariana teve uma epifania. A força que sempre admirou em sua mãe não era apenas uma questão de coragem, era unidade. Mãe, e se criássemos uma cooperativa? Poderíamos oferecer produtos locais, mostrando que somos capazes de gerar mudanças reais.
Dona Elvira sorriu genuinamente, os olhos brilhativos ao perceber que a chama da esperança se acendia em Mariana, assim como uma fogueira na escuridão. Isso é uma ideia iluminada, minha filha. Precisamos de todos a bordo. Mas será que eles vão querer entrar nesse barco? Ouvindo aquilo, a multidão começou a reagir positivamente. Pessoas começaram a se mover, discutindo a proposta. O clima na praça virou quase festivo, como se alguma coisa nova e vibrante estivesse enfretando em direções até então impensadas. Entretanto, a rival não se deixava abalar. Você acha que vai conseguir algo aqui, Elvira? Essa é uma luta de vida ou morte, e não para quem só fala. A adversidade pairava como uma nuvem ameaçadora. A tensão permanecia no ar, e a luta por aceitação e validação continuava, mas a chama de esperança ardia mais forte a cada instante. O que aconteceria agora? Será que o sonho de Dona Elvira e Mariana se tornaria uma realidade, ou a resistência da rival se tornaria um obstáculo intransponível? O futuro daquelas duas valentes estava por se revelar em um momento crucial. A multidão agora pulsava com energia. Cada rosto refletia uma esperança renovada, e o ambiente carregava um cheiro de mudança no ar. Entretanto, havia um determinado grupo que permanecia cético. Olhos desconfiados não hesitavam em observar Dona Elvira e Mariana, como se esperassem por um passo em falso. Era a hora de agir. Dona Elvira, percebendo a desconfiança, centrou seus pensamentos. Vamos, Mariana. É hora de mostrar a eles que temos mais do que palavras. A filha, em meio à excitação coletiva, sentiu seu coração palpitando forte. O sonho de criar uma cooperativa começava a tomar forma, mas como levar isso a sério, de maneira prática e efetiva? Mãe, e se também convidássemos os pequenos produtores da região? Mariana sugeriu, quase sem acreditar na força da própria ideia. Todos temos nossas lutas. Juntos, seremos mais fortes. E, como um eco, Dona Elvira respondeu, é isso. Vamos unir nossas vozes e nossas forças. Então, a mulher se virou para a multidão, um brilho de determinação nos olhos. Aos que têm produzido coragem em cada dia e suportado suas lutas silenciosas, venham. Estou aqui para dividir. Não teremos que esperar mais. Vamos criar uma rede de apoio. As palavras de Dona Elvira pareciam ter um efeito mágico. A princípio, algumas pessoas hesitaram, mas logo foram se aproximando, em conversas envolventes. Um homem de aparência rústica, com mãos calejadas de tanto trabalho, ergueu a voz. Eu tenho frutas. E posso ajudar com espaço para vendê-las. Outra mulher, com um lenço colorido amarrado à cintura, entrou na conversa. E eu faço doces caseiros. Essas delícias sempre fazem sucesso na feira. Dona Elvira sorria, enquanto o coração de Mariana batia acelerado ao perceber que cada relato contava uma nova história de luta e superação. A praça se transformava em um verdadeiro mercado de ideias, onde cada um compartilha não apenas produtos, mas esperanças e aspirações. Por outro lado, a rival permanecia impassível, como uma rocha diante da torrente de entusiasmo. O que vocês acham que vão fazer? Aqueles alfajores das feiras, e essas frutas? A vida não se faz de açúcar e frutas. Se não houver um plano, essa alegria toda vai sumir como fumaça. Os aplausos diminuíram, e a dúvida pairou. Mariana sentiu o frio na barriga voltar. Mãe, será que nós temos um plano? Antes que Dona Elvira pudesse responder, um velho do fundo da praça levantou a voz. Nós temos. O que precisamos é de uma comissão, um planejamento. Vamos nos reunir e discutir como fazer essa ideia se tornar real. A multidão se anima de novo. Os sussurros transformaram-se em gritos de apoio a uma nova ideia. Mariana sentiu que a adrenalina crescia em seu corpo. Era uma oportunidade de transformar não apenas uma ideia, mas vidas inteiras. Dona Elvira olhou nos olhos da filha, sua expressão um misto de orgulho e empolgação. Mariana, isso é nosso momento. Temos que agir como um só, e você teve uma ideia genial. Vamos fazer isso. Com um aceno, a mulher começou a organizar a multidão. O plano estava em movimento, e a animação voltava a se espalhar. E assim, enquanto Dona Elvira e Mariana levantavam os braços para reunir todos, a rival se afastava aos poucos, mas não sem antes lançar um olhar de desafio. Naquela fração de segundo, a pergunta ecoava: o que estaria tramando? A luta estava apenas começando. O futuro daquela cooperativa se tornava um símbolo de esperança, mas a sombra da rivalidade ainda pairava. A transformação estaria perto ou a adversidade se revelaria mais forte do que imaginavam?
O desafio aguardava pelas próximas horas. A praça agora parecia um caldeirão fervente de emoções. Com cada passo que Dona Elvira e Mariana davam, o entusiasmo se espalhava. Cada vez mais pessoas se aproximavam, formando um círculo ao redor delas, unindo suas vozes em uma sintonia quase mágica. Era um momento de não voltar atrás, e elas sabiam disso. Vamos nos reunir amanhã, bem cedo, anunciou Dona Elvira, sua voz firme e cheia de esperança. Precisamos conversar sobre como unir nossas forças e fazer esse sonho acontecer. As pessoas assentiram, algumas trocando sorrisos nervosos, outras com determinação. Mariana sentiu uma onda de emoção ao ver que o que parecia uma ideia distante estava se transformando em algo palpável. Em casa, porém, Mariana não conseguia escapar da sombra da insegurança. Enquanto ajudava a mãe a preparar o jantar, seus pensamentos não a deixavam em paz. Mãe, começou, hesitante, enquanto cortava legumes. E se a rival tentar sabotar nosso plano? Você viu o jeito que ela nos olhou? Acha que ela irá desistir fácil? Dona Elvira parou, limpando as mãos na toalha. Olhe, querida, sempre haverá quem duvide de nós. O importante é que estamos fazendo isso por nós e pela nossa comunidade. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Mariana sentiu, mas a preocupação ainda pairava. Ela se lembrou do homem da fruta e da mulher dos doces. Juntos, eles formariam algo maior. Então, decidiu que, independentemente das dificuldades, não poderia desistir. A ideia de uma cooperativa pulsava em seu coração. Na manhã seguinte, a praça estava cheia. Algumas mesas foram arrumadas, e Dona Elvira começou a organizar as ideias que surgiram na conversa anterior. Mariana olhou ao redor, admirando a variedade de rostos e histórias. Havia pessoas novas ali, produtores que nunca pensava que estivessem prontos para integrar a luta. Dona Elvira então chamou todos para mais perto. Todos temos algo a oferecer. Aqui não vamos apenas vender produtos, mas sim construir laços. Vamos mostrar que somos uma comunidade forte e unida. Ouvindo isso, um jovem, que parecia nervoso, levantou o braço. Eu posso ajudar. Meu pai é engenheiro agrônomo, e ele pode nos ajudar com as melhores práticas. Mariana sorriu, sentindo o calor da esperança novamente. Com cada ideia nova, uma centelha parecia acender entre eles. Estava tudo começando a tomar forma. Mas no fundo da praça, a rival assistia. Seus lábios se curvaram em um sorriso cínico. Ela se afastou do grupo, como uma sombra à espreita. O olhar de alguém ferido pela competitividade e pela necessidade de controle. Eles não estão preparados, murmurou para si mesma, a ambição pulsando em suas veias. É hora de agir. Mariana e Dona Elvira estavam tão focadas na construção daquela nova jornada, que não perceberam o plano ardiloso tomando forma atrás delas. As ruas da cidade eram pequenas, mas os ventos do destino pareciam soprar em direções desconhecidas. Enquanto a reunião continuava e novas ideias fervilhavam, a tensão se acumulava. A emoção vibrava no ar, mas Mariana sentia um arrepio, como se algo estivesse prestes a acontecer. E assim, entre promessas de transformação e um murmúrio de desconfiança, um novo dia despontava para a cooperativa, um dia que poderia definir o futuro de todos. Mas o que realmente estaria reservado para eles diante da rivalidade que se aproximava, como um maremoto prestes a devastar tudo o que haviam construído? O dia era claro, e o aroma de pão fresco se espalhava pela praça, trazendo consigo uma sensação de renovação e esperança. Dona Elvira e Mariana estavam novamente cercadas por uma multidão de rostos ansiosos, prontos para unir forças em busca de um sonho que, até então, parecia inalcançável. As mesas estavam cobertas com produtos coloridos e artesanais, uma vitrine do talento e do trabalho duro de cada um dos presentes. Dona Elvira percebeu a animação nos rostos de todos e se sentiu fortalecida. Hoje, não vamos apenas planejar, mas dar o primeiro passo verdadeiro, anunciou, sua voz soando firme entre os gritos de entusiasmo. Vamos dividir nossas histórias, nossos desafios e depois, juntos, vamos traçar um caminho. Mariana respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade pulsar em seu peito. Ela sabia que suas palavras e ações iriam moldar o futuro da cooperativa. Ao olhar para os rostos ao seu redor, percebeu que estão ali não apenas como produtores, mas como amigos, vizinhos e parte de uma grande família. A energia era contagiante. Enquanto as conversas fluíam por ali, Mariana se lembrou de seu sonho, aquele espaço onde todos poderiam se apoiar mutuamente, longe da sombra da rival. Era um ideal difícil de alcançar, mas igualmente doce.
Ela levantou a mão. Vamos compartilhar não só nossos produtos, mas também nossas histórias. O que cada um de nós passou para estar aqui hoje. Um silêncio de expectativa tomou conta da praça. O homem da fruta, que tinha inicialmente hesitado, levantou-se com um sorriso nervoso. Eu vim de uma família que sempre lutou para sobreviver. Meu avô plantava frutas em terras que hoje mal vemos. Ele dizia que a união faz a força. Ele me ensinou que, se cada um fizer sua parte, a colheita será rica. Aplaudido, o homem sentou-se, e um sentimento de conexão imediata tomou conta de todos. Logo, o ambiente estava repleto de vozes. Uma mulher idosa, que trazia doces caseiros, compartilhou como perdeu seu marido enquanto cuidavam do negócio familiar. Seu olhar brilhava ao falar do porquê queria que a cooperativa prosperasse em honra ao amor de sua vida. Enquanto mais e mais histórias eram reveladas, Mariana sentia seu coração aquecer. Era um momento de vulnerabilidade e força. Mas no fundo, a sombra da rival continuava a pairar. Lá do outro lado da praça, a rival observava cada palavra, cada risada. Um semblante de desprezo e planejamento tortuoso se desenhava em seu rosto. Aquela união a incomodava profundamente. Se eles acreditam que podem se unir, estão muito enganados, murmurou para si mesma, a determinação crescendo em seu coração. É hora de começar a plantar os primeiros problemas. Uma leve brisa correu pela praça, e Mariana sentiu um arrepio. Era como se a própria natureza estivesse alertando para o que estava por vir. Mas, imersa naquele clima de apoio e camaradagem, ela se negou a pensar na rival. A luz da esperança não poderia ser apagada com medos. Enquanto o sol começava a se pôr, uma energia elétrica eletrizava o ambiente. Cada história contada havia criado um laço invisível entre todos ali presentes, e Mariana sabia que não poderiam deixar que nada os separasse. Mas ao mesmo tempo, uma nuvem escura se formava ao horizonte, sugerindo que a rival estava prestes a trazer à tona seu plano. Dona Elvira ajustou as abas do chapéu e olhou para Mariana, o olhar determinado. Estamos prestes a dar um grande passo, minha filha. E não podemos ter medo. O coração de Mariana batia forte, mas uma pergunta surgiu em sua mente. E se a rival tivesse um trunfo? O que ela estava realmente tramando? E como poderiam se preparar para o inesperado? O que estava reservado para eles era uma escolha entre perseverar na luz ou sucumbir à sombra. E a escolha, naquele momento, pendia na balança do destino, esperando para ser revelada. O sol estava agora quase escondido, tingindo o céu de laranja e roxo como se ele mesmo estivesse pintando um quadro de esperanças e medos. A praça fervilhava com os murmúrios das pessoas, mas Mariana não conseguia tirar os olhos da rival, que ainda permanecia observando. A expressão dela era a de alguém que tinha planos amargos na cabeça. Dona Elvira chamou a atenção de todos, enquanto o movimento na praça diminuía. Seu olhar era uma mistura de amor e força, como se tivesse canalizado toda a experiência de sua vida em um único momento. Cada um de nós carrega uma história. E essas histórias nos unem. Ela disse, gesticulando com as mãos. A nossa jornada não é só sobre produtos ou vendas, mas sobre realização, sobre esperança. Se unirmos nossa força, nada poderá nos derrubar. As palavras de Elvira ressoaram como um eco potente, e Mariana sentiu a força delas reverberar em seu interior. Era a hora de agir. Decidida, ela levantou-se novamente. Eu gostaria de propor algo a todos. Vamos criar um pequeno evento. Um dia em que possamos expor os nossos talentos e histórias. Vamos mostrar que somos mais fortes juntos, independentemente do que os outros pensam. Aplaudidos e cheios de entusiasmo, os rostos da multidão brilharam na luz da esperança. A ideia pegou, e cada um começou a fazer sugestões sobre o que poderiam incluir música, dança, exposições de arte. Era como se um novo espírito tivesse sido despertado, um espírito de união e cooperação. Mas Mariana ainda tinha uma pulga atrás da orelha. Sabia que a rival não se deixaria vencer tão facilmente. Agora não era só uma questão de superação pessoal, era uma luta por sobrevivência coletiva. Enquanto a energia modulava entre riso e entusiasmo, uma nova voz clamou ao fundo. Era o homem da fruta, novamente. Ele estava agora com um sorriso mais largo, mas uma preocupação notável nos olhos. E se a nossa rival tentar sabotar o evento? Não podemos deixar que nos derrubem. O murmúrio se espalhou e um silêncio tenso se instalou. A realidade havia batido à porta, e todos estavam cientes de que, para aquela união ter sucesso, precisariam estar preparados para a batalha. Mariana respirou fundo.
Como poderiam se proteger sem que a sombra da rival os consumisse? Ela levantou-se novamente, decidida a não deixar que o medo os paralisasse. Vamos reunir um comitê. Precisamos planejar cada detalhe, não só do evento, mas de como podemos nos defender das possíveis armadilhas dela. O apoio se fez ouvir. Olhares confiantes se encontraram e direções começaram a ser tomadas. Mas, ao mesmo tempo, Mariana percebia que o tempo estava se esgotando. O evento que poderia unir a todos e dar visibilidade à sua causa também poderia ser o alvo da rival. Enquanto o dia declinava, ela percebeu que precisava agir rápido. O que mais poderia estar tramando a rival? Haveria alguma informação que ela poderia conseguir para se antecipar a qualquer movimento destrutivo? A atmosfera estava carregada de uma urgência palpável. O desejo de criar algo bonito e poderoso jazia em suas palmas, mas a sombra de uma ameaça pairava, silenciosa e implacável. Mariana olhou para Dona Elvira, que imprimia sempre força e esperança. O que fazer agora? Era preciso resgatar a luz que haviam construído com as histórias de afeto, mas como proteger isso sem se deixar levar pela escuridão? No fundo, uma chama ardia dentro dela. O próximo passo não seria fácil, mas não havia como voltar atrás. A escolha feita seria crucial e o primeiro grande teste estava se aproximando com noites insones e dias de criação. E assim, enquanto a noite se estabelecia sobre a praça, Mariana sentiu que uma tempestade se aproximava, não só com ventos que soprariam suas esperanças, mas também com clamor por coragem na batalha que logo se formaria. O que fazer para enfrentar a rival e garantir que suas vozes não fossem silenciadas? A resposta poderia mudar tudo. Mariana não conseguiu dormir naquela noite. A tensão dançava em seu peito como uma mariposa desorientada, e seus pensamentos se entrelaçavam em um turbilhão de possibilidades e medos. O evento poderia ser o começo de algo grandioso, mas também poderia se tornar um pesadelo se ela não estivesse preparada. Ao amanhecer, decidiu que precisava agir. Naquela manhã, Mariana se reuniu com alguns dos voluntários mais comprometidos. Cada um deles trazia uma energia diferente, e juntos poderiam formar um poderoso escudo contra a rival. Foi assim que, de forma coletiva, começaram a traçar planos. Precisamos de proteção, insistiu Luiz, enquanto esboçava no quadro as possíveis atividades do evento. Devemos garantir que a segurança esteja reforçada e que todos saibam que devemos agir em conjunto. A energia se transformou em compromisso. Uma equipe de vigilância foi organizada, e as mensagens de apoio começaram a circular entre os comerciantes e trabalhadores locais. A cidade inteira parecia estar se movendo em um só compasso, para um destino comum. No entanto, à medida que as ideias fluíam, a sombra da rival permanecia. O que ela estaria planejando? Mariana decidiu que não poderia apenas esperar. Com o coração acelerado, encontrou-se com Dona Elvira, cuja sabedoria era como uma bússola em meio à tempestade. Elvira, precisamos descobrir o que está acontecendo. Tenho certeza de que ela não vai ficar parada, disse Mariana, olhando nos olhos da matriarca. Às vezes, a melhor defesa é a informação, respondeu Elvira, seu olhar firme e claro. Vamos perguntar aos nossos comerciantes, eles sempre têm algo a acrescentar. Dessa forma, partiram em busca de informações. Conversaram com os vizinhos, ouviram rumores, e durante as interações, Mariana notou algo peculiar. As pessoas estavam mais abertas do que nunca. A vulnerabilidade da situação trazia à tona o desejo de ajuda e coesão. Certa tarde, após várias conversas e olhares cautelosos, um velho fornecedor de flores contou algo que fez o coração de Mariana disparar. A rival pode estar planejando fazer uma concorrência nesse mesmo dia. É o que ouço pelos corredores. Ela quer ofuscar o evento. Aquilo era uma bomba. Mariana trocou olhares com Elvira, que queimava de determinação. Temos que acelerar o nosso evento, propôs ela, firme. Se a rival pretende competir, teremos que ter uma proposta tão irresistível que ninguém se atreverá a deixar de comparecer. Trabalhando incansavelmente, eles refinaram a ideia, enfocando o que realmente importava, as histórias das pessoas. Mariana conversou com músicos, artistas e chefes, convidando-os a participar e compartilhar não apenas suas criações, mas também o que os havia levado até ali. Era uma proposta de união, de amor, de luta, e ainda assim, ela sentia o frio na barriga. Os dias seguintes foram pura agitação. A equipe, agora um verdadeiro exército de sonhadores, organizava cada detalhe minuciosamente. Cartazes eram espalhados pela cidade, as redes sociais fervilhavam com promessas de alegria e arte.
Mas enquanto a energia crescia, a rival continuava sumida, e Mariana sabia que isso não podia ser um bom sinal. Finalmente, o dia do evento chegou. A praça logo se encheu com a música vibrante e os sorrisos radiantes de todos que ali se reuniam. Mas enquanto Mariana organizava as últimas exibições, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo no ar, uma expectativa, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. E então, quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de ouro, uma figura conhecida apareceu ao fundo da praça. Era a rival, e ela não estava sozinha. Mariana sentiu o coração disparar. O que ela havia tramado agora? O que poderia estar prestes a acontecer mudaria tudo. O coração de Mariana pulava dentro do peito, cada batida uma onda de adrenalina e insegurança. A multidão à sua volta parecia vibrar com a alegria do evento, mas tudo que ela conseguia focar era na figura que se aproximava lentamente. A rival, com seu semblante frio e calculista, o jeito decidido e um punhado de pessoas ao seu redor, era um verdadeiro aviso de que a batalha estava prestes a ferver. Quase como em um filme, a praça, repleta de música, risos e cores, parecia escurecer ao redor dela. Mariana respirou fundo, tentando manter a calma enquanto olhava para Elvira, que já tinha se armado com um olhar de determinação. Já era hora de se levantar. A energia que criamos é mais forte do que qualquer rival, pensou Mariana, mesmo com o gelo da dúvida escorrendo pelas costas. Luiz, onde está a equipe de segurança? Pediu Mariana, sua voz firme, mas audivelmente tremendo. No mesmo instante, viu Luiz acenando de longe, reunindo os voluntários que haviam prometido proteger o evento. Confiava neles, mas aquela situação estava diferente. Cada passo da rival ecoava na mente dela. O que ela queria? Desperdiçar a energia e a alegria que a cidade havia construído? Ou algo mais profundo e certamente mais destrutivo? Enquanto os primeiros murmúrios se espalhavam no ar, os olhos curiosos da multidão se voltaram para a rival. Era como se todos estivessem segurando a respiração, em expectativa. Boa noite, amigos. A rival exclamou, sua voz cortando o ambiente. Vejo que vocês tentaram fazer algo belo, mas a verdade é que a verdadeira arte não se faz aqui, e sim na competição. Os olhares mudaram, a vulnerabilidade dos que estavam ali agora era palpável. O que a rival tinha em mente poderia abalar o evento inteiro. Mariana, naquele momento, teve um lampejo. O amor pela comunidade poderia virar uma onda contra aquele ataque. Pessoal! Gritou Mariana, chamando a atenção de todos. A concorrência dela não importa. Estamos aqui para celebrar as nossas histórias, não um concurso. O que nos une é mais forte do que qualquer rival. As pessoas começaram a se movimentar, como se suas vozes se tornassem uma só. A emoção no ar mudou, um sentimento de união subiu como uma fumaça colorida. Porém, a rival não estava disposta a recuar. Ela ergueu uma mão, já segurando um megafone. Mariana viu o que estava prestes a acontecer. Mesmo longe, a tensão se construiu novamente. Um desafio. Se o seu evento é tão incrível assim, por que não mostrarmos isso para a cidade? Sugeriu a rival, um sorriso que não chegava aos olhos. Vamos fazer uma competição ao vivo. Que venha o melhor. A plateia hesitou, a ideia parecendo mais uma armadilha do que uma proposta. Mariana sentiu seu estômago se apertar, um impulso instantâneo para lutar. Essa era a batalha que deixaria marcas. Como responder? Desafiar ou aceitar? Dona Elvira se aproximou de Mariana. Seus olhos brilhavam intensamente. Mariana, isso pode ser o que precisamos. Uma chance de mostrar nossa força. Você pode usar essa competição para fazer brilhar ainda mais o que temos de melhor. Mariana hesitou. E se fosse uma armadilha? Mas o desejo de provar que a comunidade era mais forte que a rival queimava dentro dela. Com um impulso de determinação, ela decidiu, vamos aceitar. Ela agarrou o microfone, seu coração pulsando, esperando que fosse a escolha certa. Que comece a competição então. Mas faremos do nosso jeito. E assim, o tom da batalha se alterou. Mariana checou os rostos na multidão. Esperança e tensão se misturavam. A rival tinha uma carta na manga. Mariana sabia que tinha que estar preparada para tudo. O que viria? A competição poderia ser mais do que apenas um jogo, poderia mudar o destino de todos. Seria uma vitória para a união ou o início do caos? Mariana estava prestes a descobrir. A competição começou, e a praça se transformou em um palco vibrante de talentos e emoções.
Dona Elvira e Mariana estavam à frente da sua equipe, preparando os produtos e penteando as histórias que queriam compartilhar. Era uma verdadeira celebração da comunidade e cada passo refletia a força e a união que haviam construído. Com a rival se aproximando, trouxe consigo um ar de arrogância que logo se dissipou em meio aos sorrisos e risadas que ecoavam pela praça. Mariana teve que se esforçar para manter a mente centrada. Ela olhou para os rostos conhecidos que a cercavam e sentiu a energia pulsante da esperança e do empoderamento coletivo. Simultaneamente, o painel de jurados se preparava para avaliar tanto a criatividade quanto a autenticidade. As regras eram simples. Cada grupo tinha que contar sua história enquanto apresentava seus produtos. Mariana percebeu que o tempo se tornava escasso, e isso apenas aumentava sua determinação. Quando chegou a vez da rival, um silêncio ansioso tomou conta do ambiente. A mulher apresentou seu produto, mas suas palavras calmas não conseguiam esconder a pressa e a competição que pairava no ar. Mariana observou a expressão da rival, que tentava jogar com os sentimentos dos jurados, mas, com o olhar atento e crítico da plateia, era evidente que a energia ali era diferente. Então, chegou o momento de Dona Elvira e Mariana. Com corações acelerados, elas se entreolharam. Uma corrente de conexão e amor as envolveu. Nós somos mais do que uma mercearia. Começou Dona Elvira, sua voz carregada de paixão. Somos um lar, somos a luta e a esperança do nosso povo. Cada produto que aqui oferecemos é carregado de histórias de nossos avós, dos sacrifícios que fizemos e da união que conseguimos. As palmas começaram a surgir, e a plateia ficou em silêncio, apreciando cada palavra. Mariana viu seus vizinhos, aquele público que se tornará uma verdadeira família, todos se conectando com as memórias e lutas que compartilhavam. A emoção crescia, e ela se sentiu uma com todos ali. Hoje, estamos aqui para mostrar que não somos apenas vendedores. Somos parte de um legado, de uma comunidade que resiste e que, ao contrário do que muitos pensam, tem valor, continuou Mariana, sua voz firme. E quando nos unimos, o impossível se torna possível. Um clamor surgiu entre o público. As vozes de apoio se tornaram uma sinfonia de esperança. A rival, agora visivelmente incomodada, tentava interromper, tentando desestabilizar o clima de apoio crescente. Mas a musicalidade da união não a deixaria derrubar. No fim, a competição não se tratava apenas de produtos ou apresentações. Era sobre a luta pela dignidade e o reconhecimento. Ao final, os jurados não resistiram e decidiram reconhecer não apenas a apresentação em si, mas o profundo significado de união por trás dela. Quando o resultado foi anunciado, a vitória foi clara. Dona Elvira e Mariana, junto à sua comunidade, conquistaram o primeiro lugar. O grito de celebração ecoou pela praça, e a emoção tomou conta. Choros de alegria, sorrisos entrelaçados e abraços. Naquele momento, Mariana sentiu que tudo havia valido a pena. Havia não só vencido uma competição, mas também reconquistado o respeito de sua mãe e o orgulho de sua cidade. Dona Elvira sorriu com lágrimas nos olhos, sabendo que o sonho da cooperativa finalmente tinha começado a ganhar forma. E agora, frente à rival frustrada que tentava disfarçar seu ceticismo, Dona Elvira tomou a palavra. Em um momento que reescreveu sua narrativa, disse: "Estávamos certas desde o começo. Não é sobre competição, é sobre união. Se você deseja fazer parte dessa mudança, a porta estará sempre aberta. Não somos inimigas." As palavras ecoaram em todo lugar, e a atmosfera, antes densa, se encheu de respeito. A rival ficou muda, talvez se questionando sobre sua postura. E, por um instante, Mariana acreditou que o amor e a compaixão poderiam vencer até mesmo o mais profundo rancor. O evento não foi apenas uma vitória. Transformou-se em um marco, uma celebração da comunidade que havia nascido de um desejo de se unir e apoiá-los mutuamente. Dona Elvira e Mariana estavam, finalmente, no caminho de transformar sua mercearia em um centro comunitário coração pulsante de São Sebastião do Sul. Elas sabiam que, a partir daquele dia, não precisariam enfrentar mais sozinhas os desafios que viriam pela frente. A cidade agora era muito mais do que um simples pedaço de chão, era um lar cheio de almas, histórias e promessas. E assim, inspiradas pela força de sua história, Dona Elvira e Mariana se dirigiram para seu futuro, lado a lado, cientes de que juntas poderiam enfrentar qualquer tempestade. Uma nova jornada havia começado. E, se você está gostando da transformação de Dona Elvira e Mariana, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio, então deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a se inspirarem.
Comente suas reações e sentimentos sobre esse final e, por último, não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntos espalhar esperança.